Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Olá pessoal, boa tarde, eu sou Franciane Guedes, sou farmacêutica da Coordenação da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica. Estou vindo aqui, já identifiquei algumas colegas, município de Anagé, né, Caetanos também. Boa tarde a todos e a todas. Nós vamos conversar nessa tarde sobre o programa do controle do tabagismo no Estado, né, essa relação entre a coordenação do programa feita pela DGC e as ações realizadas pela DASF, tá? Pela assistência farmacêutica. Então, espero que tenhamos uma tarde bem proveitosa e a nossa proposta está fazendo um esclarecimento de algumas dúvidas de como está o encaminhamento do programa no nosso estado. Então, vou passar a fala agora para a Sheila, para a gente começar, e aí vocês podem fazer pontuações que nós estamos registrando aqui, na medida do possível, a gente vai respondendo. Então, vamos lá, né? Como é que tá? A gente, no estado, a gente está nesse processo de organização do programa, né? Como vocês vêm acompanhando, eu acho que vários dos municípios que hoje estão aqui participando têm participado também dos levantamentos situacionais. Então, o que é que a gente vai trazer hoje, né? Essa contextualização geral do que de como está o programa hoje, né? O Programa Nacional de Controle do Tabagismo faz parte dessa política nacional que tem o objetivo de reduzir a prevalência de fumantes e, consequentemente, a morbidade, né, morbimortalidade relacionada ao consumo de derivados do tabaco no Brasil, né, através de ações educativas, né, de comunicação, através da mídia e propaganda, da atenção à saúde, também com legislações e a questões econômicas também, né, porque hoje existe uma tributação específica para os produtos que são derivados do tabaco, né? Então, estudos mostram que quanto mais a gente tem um tributo maior, tem um incentivo maior na redução do consumo do produto, né? É importante a gente trazer que o tabaco dele é extraído uma substância que é a nicotina, que é um estimulante do sistema nervoso central, né? E ele é responsável por várias doenças, né? Que hoje prevalecem no Brasil, né? No mundo, na verdade. Né, faz parte dessa necessidade de controlar, né, principalmente os cânceres estão associados, câncer de pulmão especificamente, mas outras doenças também. As ações do programa, elas foram iniciadas no final da década de 80, né, através do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, e em 2005 o Brasil passou a ser signatário da Convenção Quadro, né, para o controle do tabagismo. Né, essa convenção está vinculada à Organização Mundial de Saúde, e onde o país, né, o nosso país, fez um acordo internacional para incentivar aliás, coibir o uso, né, dessa droga em todo o país. Né, e aí envolvem todas essas ações educativas, de mídia, de aumento de tributos, né, desse cuidado, atenção à saúde, né, de estar instituindo legislação específica, né, para se combater isso. Né. Atualmente, a gestão está associada ao Ministério da Saúde e o INCA, né? São eles dois que estão aí à frente desse programa, né? E nós aqui no estado também. Então, de uma forma bem sucinta, né? As ações do programa, a gente pode sintetizar, né, como sendo potencializar a prevenção e da iniciação do tabagismo, porque hoje a gente sabe que existem estudos que mostram que a iniciação ao tabagismo começa a partir dos 15 anos de idade, né, e aí a gente tem que fazer o trabalho de prevenção nas escolas, né, e aí entra o programa Saber Saúde, que a gente não vai tratar aqui hoje, mas a gente pode deixar um momento específico para a gente tratar disso, né, e a gente sabe que a partir
do uso do tabaco nessa fase inicial, né, é que se prolonga-se esse uso e as pessoas começam a buscar ajuda, geralmente por volta dos 40 anos, né, e quando busca ajuda, já é uma busca com uma outra doença associada, né, que às vezes chega até a ser um câncer, mas um enfisema pulmonar, uma DPOC, entre outras doenças pulmonares, né? E também tem esse programa também visa promover a cessação do tabagismo, né, que é atender também aqueles fumantes que desejam de fato deixar o uso, né, largar o uso. Né? Além disso, também visa proteger a população dos riscos do tabagismo passivo, porque o tabagista passivo é aquele que convive com pessoas ou está em contato com pessoas que fumam, e eles também estão expostos aos diversos riscos, né? Então, tem essa ação da promoção de ambientes livres do tabaco, né, que é uma ação específica da vigilância, né? E claro que todos nós temos que contribuir no processo. Então, por que tabagismo é um problema de saúde pública, né? Como eu já comentei, 1/3 da população mundial faz uso, né, dessa substância, né? Então envolve uma necessidade muito grande da gente conter, né, que eles chamam de epidemia, né? Chega de 4 a 5 milhões de mortes no mundo, né, por conta do tabaco, por doenças relacionadas ao tabaco, né, o que equivale a uma morte a cada 8 segundos, né. A Organização Mundial de Saúde diz que o tabagismo é responsável por cerca de 63% dos óbitos relacionados às doenças crônicas não transmissíveis. Né? No Brasil, a gente teve até uma redução, né, do hábito de fumar de 15%, em virtude até desse acordo internacional firmado e das ações pertinentes a esse acordo. A gente conseguiu reduzir de 15,6% da população em 2006 para 9,3% agora em 2018, com o relatório atual, né, da Organização Mundial de Saúde. E na Bahia, como é que a gente está, né? Na Bahia tivemos uma queda de 9,5% em 2006 para 4,8% agora em 2018, né? De acordo com a Vigitel, né? Que é a pesquisa anual de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas, né? Então, eles fazem essa pesquisa, ela é voltada diretamente para as capitais do estado, mas ela traz um dado muito importante para a gente. Né? O país é considerado um dos maiores consumidores dessa substância, né? E, em geral, são mais os estados do sul, né? Porto Alegre, o Sudeste também, São Paulo, onde tem a concentração de maiores quantidade de pessoas fumantes, né? E no caso da exportação dos produtos derivados do tabaco, da folha do tabaco, né, a gente encontra 96,4%. O estado exportador são os estados do sul, mas nosso estado do Nordeste também, né, nós temos Alagoas, Bahia e Sergipe, então a gente também precisa ter esse cuidado e essa atenção. Então, segundo os dados do INCA, a população fumante a partir dos 15 anos de idade equivale a cerca de 17,2% da população, né, e merece a nossa atenção. Né? O tratamento só é iniciado na fase adulta, por volta dos 40 anos de idade, com doenças crônicas associadas e interferência na fase produtiva, como já citei, né, anteriormente. É importante a gente falar que o tabaco ele pode ser aspirado, inalado e mascado, né? O cachimbo, charuto, cigarrilhas, fumos de rolo, cigarros de palha, o rapé, que é o formato em pó, os cigarros industrializados, tem também os indianos e o narguilé, né? Que alguns chamam narguilé, outros chamam narguilé, mas a gente pede uma atenção especial aos jovens em relação ao narguilé, porque ele equivale a cerca de 100, ele chama de cachimbo de água, que os jovens fazem uso, né? Em algumas regiões a gente encontra muito, e
equivale a cerca de 100 cigarros fumados ao mesmo tempo, no mesmo período. Então, além de outras doenças associadas com o compartilhar do instrumento, né, do narguilé. Não deu para trazer imagens aqui, mas a gente pode estar depois socializando mais detalhes sobre isso e também trazendo quando a gente abordar especificamente essa questão do saber saúde, a gente pode abordar mais. Para que vocês saibam também, no CID-10, né, o Código Internacional de Doenças, o tabagismo está enquadrado na F17, que está relacionado aos transtornos mentais e comportamentais devido ao uso do fumo, né? E provoca assim dependências de ordem física, né? Dependência de ordem psicológica e também comportamental. A pessoa fica condicionada ao uso do tabaco em virtude da nicotina, né? E fica recorrendo o tempo todo a essa droga, né? Então, aqui a gente cita umas portarias, né, as normativas básicas que a gente acha que é importante que vocês tenham ciência, né? A gente tem a portaria 2.608, que fala do teto financeiro da vigilância em saúde para incentivar a estruturação das ações de vigilância, né? Porque como a gente já falou, existem essa prevenção do fumo passivo, né, do fumante passivo. Então, as secretarias, elas precisam estar estruturadas também para esse cuidado. Tem a Convenção Quadro, né, tem um documento da Convenção Quadro que vocês podem estar tendo acesso, né, onde traz os compromissos do Brasil, né, com essa de forma contínua, né, porque o país precisa fazer esse acompanhamento do consumo e da exposição da fumaça, né, a fumaça do tabaco. Trazemos também o plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, porque o tabagismo está associado ao aumento do risco de doenças crônicas não transmissíveis, né? Então a gente precisa ter uma atenção com isso, faz parte desse plano de estratégias. Temos o decreto do 8.262 de 2014, que legitima essa questão do ambiente, a promoção de ambiente 100% livre do tabaco. Temos a portaria 571 de 2013, que ela traz diretrizes para o cuidado da pessoa tabagista no âmbito da rede de atenção à saúde. Obrigada. Na rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas, essa portaria especificamente que a gente gostaria de trazer para vocês, ela ainda está numa fase de finalização da atualização, né? A gente acredita que até o início do ano que vem, né, essa portaria já vai estar atualizada e aí a gente vai poder trazer para vocês, até fazer um novo encontro com vocês, para a gente discutir as mudanças e o que vão ficar mais pertinentes no Estado, né? Então, acho que é interessante a gente falar sobre isso em outro momento também, mas a gente vai trazer trechos dela aqui, porque é o que está vigente, então a gente vai trazer trechos, porque a gente entende que é importante normatizar a rede, né, de atenção à saúde para as pessoas tabagistas, e a gente vai trazer alguns trechos dela, certo? Tem também a portaria 761/2016, que valida as orientações técnicas do tratamento do tabagismo constantes no protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, que é a dependência à nicotina. Essa especificamente vai trazer todo o protocolo clínico de cuidado a essa pessoa tabagista, né? Quais são os medicamentos, né? De que forma é fornecido esses medicamentos, e aí minha colega Franciane, que está aqui do meu lado, ela vai trazer mais detalhes sobre esse fornecimento. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, vou tentar ser um pouquinho mais rápido, porque a gente tem muita coisa para falar, viu, gente? Então, vamos lá. Aí as dúvidas vocês vão registrando aqui, que ao final, aí a gente lê e esclarece, tudo bem? Então, como é que a gente está com essa questão da implantação do programa, né? Quais são as responsabilidades e as recomendações, né?
pela portaria 571 de 2013, desculpe o errinho aqui do 2, que veio equivocado, mas é 571 de 2013, tá? É de responsabilidade dos municípios, né? A gente tentou sintetizar aqui. Capacitar os profissionais de saúde de nível superior, e a gente aqui no Estado vem trazendo essa necessidade de ter uma referência interna também, que essa pessoa capacitada ela seja responsável pela multiplicação da capacitação no município, né? Porque a gente entende que a gente tem uma demanda grande hoje, né? Desde 2012, se eu não me engano, não tem uma capacitação do Estado, então a gente sabe que tem uma demanda grande, né? A gente, nos levantamentos situacionais, que eu vou falar mais adiante, a gente tem notado isso, mas a gente precisa reforçar a importância do município estar multiplicando internamente as capacitações. É importante também receber e armazenar os medicamentos no local apropriado, que a Franciane também vai trazer algumas observações sobre isso. Realizar a dispensação dos medicamentos nas unidades de saúde, unidades municipais de saúde, ou conforme a organização local. Estimular a realização de atividades educativas relacionadas ao controle e tratamento do tabagismo nas unidades de saúde e em espaços coletivos. E aí a gente pede essa atenção da articulação do programa com outras políticas e programas de saúde, porque a gente entende que é importante, né? A gente está falando de um ser integral, né? A pessoa, né, tabagista, então ela tem demandas, tem necessidades diversas, então a gente não pode estar só fechado no formato, né, preconizado. A gente precisa estar fazendo articulações, né, com essas outras ações, né? A gente tem aí o programa da Academia da Saúde, tem práticas integrativas, e lá na frente a gente vai até falar um pouco mais disso. Alimentar e monitorar a qualidade dos dados coletados sobre o programa de tratamento do tabagismo e utilizá-los no planejamento das ações do programa, conforme a necessidade de saúde da população. Então a gente pede também uma atenção específica, e por isso a gente pede uma pessoa de referência no município, pode ser um coordenador instituído, um coordenador municipal, ou pode ser uma referência técnica especificamente que possa estar trazendo, né, alimentando e monitorando isso, né, saber como é que está o andamento das unidades e tudo mais. A gente destaca, né, aqui eu vou até antecipar que a gente vai reforçar isso, a necessidade dos estabelecimentos de saúde que ofertam tratamento de tabagismo estarem no CENES, né, estarem cadastrados no CENES com o código 119. Isso está na portaria, a gente vai falar mais adiante também. Então, atribuições da atenção básica, né? A gente trouxe aqui especificamente a atenção básica, porque a gente entende que a necessidade do fortalecimento da atenção básica. Porém, a gente sabe que o programa não está somente na atenção básica. Existem CAPs, existem hospitais que têm fornecido esse programa, mas a gente precisa entender que essa ação ela precisa estar articulada com a atenção básica para a gente fazer toda a linha de cuidado do usuário no tratamento à saúde, né? Então, dentre as ações, dentre as atribuições da atenção básica nessa rede de cuidado, né? O que cabe à atenção básica? Realizar ações de promoção da saúde e prevenção do tabagismo de forma intersetorial e com participação popular. É importante ouvir a população em relação a como elas desejam ser tratadas nesse programa. Tem aqui já uma dúvida de Ana Lúcia, mas eu vou falar já, viu, Ana Lúcia? Não se preocupe, não. A gente vai tratar tudo isso. Então, só tentando focar aqui, identificar as pessoas tabagistas que fazem parte da população sobre a sua responsabilidade, né? Então, fazer com que eles tenham autonomia na condução também e sejam corresponsáveis no tratamento, né? Junto com os profissionais de saúde. Realizar a avaliação clínica inicial, né? Que aí envolve aquela entrevista inicial, né? No caderno 40, ali está bem descritinho, gente. É importante que vocês deem uma consultada. Tem também o consenso INCA, que está bem interessante a forma como eles estão trazendo. Então, tem a entrevista motivacional. Claro que você, antes da entrevista motivacional, pode estar fazendo uma avaliação prévia, só um mapeamento geral, né? Quem é que gostaria, né? Quem são
os usuários que topariam fazer parte do programa, de onde eles são, né, quais são as demandas emergenciais, né, e depois disso fazer essa avaliação clínica mais aprofundada, né, quando o programa estiver já na fase de iniciação, até para não gerar muita expectativa na pessoa tabagista, né, no usuário. Então a gente tem esse cuidado. Prestar assistência terapêutica e acompanhamento individual e em grupo, abrangendo desde a abordagem mínima até a abordagem intensiva, né? Que é aquela abordagem dos 90 minutos. Então, a abordagem mínima é 3 minutos, a abordagem intensiva até 90, né? E aí já caberia uma sessão específica. Por exemplo, a entrevista motivacional, a gente recomenda que seja uma abordagem de 90 minutos, né? Porque você precisa compreender quem é essa pessoa tabagista, né, como é que ela se relaciona com o produto, né, quais são os anseios, como é que está o índice de dependência, e aí tem um Fagestron, que aí vocês podem estar fazendo uso também. E acompanhada, se necessário, do tratamento medicamentoso. Eu acho que Franciane vai trazer um pouco isso, e Fran, se você quiser já trazer algumas considerações, só me sinaliza que a gente vai trocando aqui, fazendo bate-bola, viu? E que o tratamento medicamentoso, ele oferece um suporte, um apoio, né? Mas ele não é o centro do tratamento, né? A gente tem que ter essa atenção, é todo um investimento para que esse apoio, esse medicamento, ele seja de fato um apoio, né? Não uma dependência, mas enfim, a gente vai depois conversar um pouco mais sobre isso. Organizar a realização de consultas e grupos terapêuticos para as pessoas tabagistas. Isso, gente, vocês precisam avaliar de acordo com a capacidade de cada unidade, né? A gente precisa compreender como é que está aquela unidade, né? É possível até quantos grupos nessa unidade, né? Qual é a demanda que tem chegado para essa localidade, né? De repente você quer fazer um grupo numa unidade onde não tem pessoas procurando, né? Então vocês precisam fazer essa análise, né? Bem criteriosa, né? Deixa eu ver aqui, diagnosticar e tratar precocemente as possíveis complicações decorrentes do tabagismo. Então, tudo que decorrer disso precisa estar integrado numa linha de cuidado, né? Tem que tem que ser prestado esse suporte, né? Se a pessoa precisa de um suporte nutricional, a quem a gente vai estar recorrendo na minha rede, né? Se precisar de um suporte psicológico, né? Enfim, então, e a questão de saúde bucal é bem importante a gente falar, né? Então, é importante pensar nessa linha de cuidado, né, na rede, no usuário na rede. Não é só fazer grupo, é fazer grupo, mas já tentando trilhar esse caminhar do usuário na rede. Eu vou tentar andar bem rapidinho, já estou vendo que tem algumas perguntas aqui. E você me ajuda? Pronto. Então, eu vou tentar acelerar um pouquinho, senão a gente não chega até o final, tá? Deixa eu beber uma água. Tá. Então, a gente trouxe aqui algumas recomendações que eu já trouxe, mas, né, de forma bem sucinta, mas só para reforçar, né? Para os municípios implantarem o programa, nós recomendamos que tenham encontros de sensibilização, né, entre gestores e o corpo técnico. Quem é esse corpo técnico que eu tenho? Né, como é que eu quero que essa rede funcione? Como é que eu quero que esse usuário ele seja acolhido na rede? Né? Essa discussão ela precisa acontecer e tem que ser em nível local, tá? Formar um grupo, uma comissão, né, aí depende, né, de como o município quer conduzir isso, pode ser uma coordenação, não sei. Vocês têm autonomia relativa para isso, ok? Para que esse grupo se dedique a essas ações do controle, tá? Com profissionais da assistência e da gestão. É importante essa interface da assistência com a gestão. Né? Especificamente, para a gestão, nós orientamos a definição de um coordenador responsável, como eu já falei, né? E um farmacêutico de referência para articulação. Né? A gente entende que muitas vezes o coordenador, às vezes é o coordenador da atenção básica. Né? Então, existem detalhes da parte da medicamentosa que é importante que tenha um suporte de um farmacêutico, né, de uma pessoa vinculada e responsável
pelo medicamento, né? Pela farmácia no município. Então, toda a distribuição municipal, né? Então, a gente pede que vocês tenham essa articulação, né? Aqui nós estamos articuladas, né? A gente aqui vem e dialoga com a DASF e a gente está fazendo essa gestão conjunta. Então, a gente pede que vocês procedam da mesma forma, né? Para que a gente esteja tentando levar o máximo de qualidade e cuidado com esse usuário, né? Levantamento dos dados sobre os tabagistas e o perfil da população, né? Como eu já falei, quem é esse usuário, onde é que ele mora, né? Quais são os hábitos, né? O que está demandando, o que está levando a essa cessação, né? Que demanda é essa? Mas de forma bem breve, porque a gente sabe que a entrevista motivacional é a entrevista que vai ser mais aprofundada desses detalhes, ok, gente? Então, vamos ter cuidado com isso. Divulgação desses resultados, a gente está chamando de pesquisa, mas assim, esse levantamento interno, né? Acho que vocês, a partir desse levantamento, traz esse levantamento para esse grupo, e esse grupo diz, vamos lá, vai ser dessa forma ou não. Desculpe, vocês podem estar contando conosco aqui para uma orientação, alguma coisa, ok? Tem várias perguntas aqui, mas a gente vai registrando. A participação no levantamento citacional CESAB. Esse levantamento, a gente vai falar mais adiante, ele é semestral, tá? E ele é um levantamento que ele precisa acontecer com todos os municípios com programa implantado ou não, né? Por que isso? Porque é no sentido da gente mapear, né, quais são os municípios que de fato já estão com o programa ativo e quais têm interesse, né, em fazer parte também do programa. Então é uma forma da gente estar acompanhando isso, né? E a gente pede que vocês continuem participando. Então, é semestral, ok, gente? Sempre dezembro, janeiro e junho, né? Julho, né? Esse é o trâmite, ok? Capacitação dos profissionais para abordagem terapêutica dos fumantes, né? Essa é outra etapa, tá? Do processo de implantação do programa no município, né? Então, mapear quem são esses profissionais capacitados, né? Se estão ou não, né? E como é que está essa multiplicação interna, né? No caso daqueles que já têm o profissional capacitado. É importante que a gente traga isso, né? Que o município ele tem responsabilidade com a multiplicação da capacitação. Credenciamento e registro dos serviços que oferecerão grupos de tratamento, né? Então, aí a gente reforça a importância do registro no CNES, né? A gente tem observado aqui no estado que alguns municípios têm sinalizado no CNES que tem, sei lá, todos os serviços estão oferecendo o serviço à pessoa tabagista, mas na verdade não estão. E a gente pede cuidado com isso, tá? Porque a gente também tem sido demandado do Ministério e do INCA que a gente esteja fornecendo dados que de fato sejam fidedignos, né? Então a gente pede, por favor, se aquele serviço ele não oferta o programa, por favor, atualiza isso, tira lá o município, o serviço que não oferece o programa, tá? Porque isso, para nós, gera um dado que não é verídico, e a gente precisa ter cuidado com esses sistemas oficiais. Estruturação dos serviços para a oferta e abordagem dos fumantes. Aí a gente fala da referência e contra-referência, né? E a gente fala dessa questão da linha de cuidado, né? Desse usuário. Né? Quais são os medicamentos disponíveis, né? Que material eu tenho de apoio, né? Quais são os formulários que eu vou adotar, né? Muitos municípios ligam dizendo, Sheila, qual é o formulário que vocês recomendam? Né? A gente não tem um formulário específico, a gente tem alguns formulários do Caderno 40, que são bem interessantes, mas a gente deixa que vocês tenham autonomia, né? A gente tem recomendações básicas, mas a gente não quer estar determinando tudo, a gente quer que vocês, inclusive para a gente ter experiências diferenciadas nos municípios e que tragam experiências diferenciadas para nós. Então, existe uma autonomia relativa para isso, ok?
as ações educativas para a população sobre os malefícios relacionados ao uso de derivados do tabaco e os benefícios de se parar de fumar, né? Aí vem as datas comemorativas, a data é nacional e a mundial, que é 31 de maio, a mundial, e a 29 de agosto, que é a nacional, né, bem como inserção do programa Saber Saúde para a prevenção do fumo nas escolas. Né, essa ação de amplo alcance, ela também é importante, né, para chamar a atenção da população. Né, de repente, aquele serviço está ofertando, mas a população nem sabe que está, né, ofertando o serviço do cuidado da pessoa tabagista. Então, por isso, importante essas campanhas também, essas ações educativas, tá? Envolvendo as escolas, viu, gente, principalmente. Mas a gente vai falar depois disso. Monitoramento e avaliação das ações realizadas. Então, assim, a gente pede que vocês alimentem o ESUS, né? A gente, aqui no estado, a gente tem reforçado essa importância, né? A gente sabe que existe uma planilha específica do INCA, né? E a gente entende a extrema importância dessa planilha. A gente sabe que essa planilha já atendeu ao nosso estado e alguns municípios usam essa planilha, inclusive para monitorar as unidades de saúde, que ela é bem interessante. O que a gente só precisa ter cuidado para a gente alimentar os nossos sistemas oficiais, tá? Que é o Cines, SUS, né, o BPAI, né, a RAIS, tá? Porque o que acontece? O que a gente tem observado, né? O profissional de saúde que atende, né, que faz o registro, não quer fazer tanto trabalho assim, né? Eles estão ali com várias ações, na verdade, não é nem questão de tanto trabalho, desculpe até o termo, mas é que vocês, dentro da unidade de saúde, você tem milhares de ações sendo realizadas, né? E aí, quando você alimenta você acha que aquele que você está alimentando, seja a planilha INCA ou SUS, você não tem desse tempo todo para estar fazendo o preenchimento de vários monitoramentos. Então, é importante que a gente tenha essa clareza. E a gente tem pedido isso, inclusive, enquanto Estado da Bahia, a gente vem solicitando ao INCA e ao Ministério que nessa portaria nova, esse monitoramento ele seja melhor informado, né? Para que a gente oficialmente também faça esse repasse para vocês, tá certo? Então, aqui no estado, reforçando, nós estamos alimentando o ESUS, ok? E os sistemas oficiais. O CIGAF, ele é específico para o fornecimento de medicamentos e Franciane também está aqui e vai estar falando um pouco do CIGAF para vocês, ok? E isso, que é o tratamento medicamentoso. Então, passando a bola agora para nossa colega Franciane. Bem, pessoal, eu fiz o registro, tá? Eu estou aqui registrando as perguntas. E quando a gente concluir, a gente vai dando segmento aí na possibilidade de responder e sanar as dúvidas, tá? Então, agora a gente vai estar entrando muito mais focado no processo do acesso mesmo ao tratamento, dentro do programa, o que é que a gente precisa realizar. Eu percebi já as dúvidas, respondi o questionário e nunca fui contemplado, o que é que está acontecendo. Então, espero que aqui a gente consiga esclarecer alguns pontos. Tá? Como a Sheila já tinha colocado no início, a gente tem um levantamento situacional que é realizado. Então, essa foi uma estratégia que nós identificamos aqui no Estado, depois de da reestruturação que o programa teve que fazer a partir de 2016, 2017. A gente viu que era muito frágil os dados que a gente tinha para fazer a programação. O Ministério da Saúde fazia anteriormente um levantamento, tá, com os municípios também, junto com a área técnica, mas houve uma descontinuidade, até por conta de uma mudança que também está tendo no Ministério, que antes o programa do tabagismo era de gerenciamento todo no INCA, tá? E agora, a partir de 2018, 2017, passou a ser também gerenciado pelo Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério. Então, nós tivemos que nos adequar a essas mudanças. Então, para que o município seja habilitado aí para receber esses medicamentos para o tratamento, é necessário fazer o levantamento situacional. Então, o levantamento situacional, para quem já respondeu, percebeu que ele é um questionário bastante amplo, né,
contém informações que vão caracterizar o município, mas também traz já a perspectiva de quantos pacientes serão atendidos, quantos grupos esse município vai estar trabalhando, qual a estimativa de consumo, se o município tem algum estoque, porventura, que recebeu em um outro levantamento, em um outro momento. Esses dados vão subsidiar a nossa programação. Tá? Então, nós já tivemos 4 etapas de levantamento situacional. A primeira delas foi realizada em 2018, em janeiro, e aí está posto para vocês o número de municípios que vem respondendo esse questionário. E a gente já sabe aí, pelo que vocês também estão relatando, que nem todos esses municípios que responderam o questionário, eles foram municípios contemplados. E aí a gente vem tentar entender o que está acontecendo, porque eu respondo os 4 questionários e até o momento eu não fui atendido. Tá? Pode passar, Sheila, por favor. Esse levantamento tem uma nota técnica que esclarece ele, tá? Foi feita uma nota técnica conjunta aqui com a DGC. Então, tem informações relativas aos dados do município e região, o funcionamento do programa, tudo bem, o funcionamento do programa quanto a pontos de atenção e grupos de tratamento. Então, isso é muito importante na hora da equipe estar respondendo esse questionário, por isso que a gente frisa a questão da equipe, o farmacêutico e coordenador das ações do controle do tabagismo no município, que eles estejam respondendo em conjunto. Tá? Porque o farmacêutico vai estar vendo a questão do medicamento, né, até entendendo esse processo de atendimento, que também é diferenciado, e o coordenador do programa é que vai estar planejando as ações do município. Então, eu sei que muitas vezes na ansiedade a gente estima um número elevado de grupos. Claro, a gente sabe que existe um número grande de tabagistas, talvez naquela região, que queira participar do programa, mas eu sempre sinalizo para alguns farmacêuticos que entram em contato comigo que levem em consideração a capacidade de atendimento do serviço também, tá? Então, a gente sabe que tem um número N de usuários que querem parar de fumar, mas a gente também tem que estar associando isso à capacidade instalada do município. Porque, como a Sheila pontuou, esse profissional que vai estar conduzindo esses grupos, ele tem outras atividades também que ele realiza dentro da unidade de saúde. Então, qual é o dia que eu vou estabelecer? A gente sabe que o grupo em si, para ter um bom funcionamento, tem um limite de usuários. Tá? Então, muitas vezes o município responde, mas responde que tem um grupo com 30 pessoas. A gente até orienta que um grupo com 30 pessoas não é o recomendado pelo desenvolvimento do programa, então um máximo de 15 pessoas. E por aí vai, até estimativas de 5 grupos numa mesma unidade. Então, a gente tem que entender como é o funcionamento do grupo. Esse grupo, ele tem um início e ele leva algumas semanas, tá? E até, às vezes, meses, o grupo fazendo esse segmento, depende da pessoa, de quanto ela consegue se livrar desse hábito de fumar, dessas reduções que ela vem fazendo uso do hábito de fumar. Então, nem simplesmente fazer 4 semanas no grupo, isso significa que ela já deixaria o hábito de fumar, ela necessitaria de um outro acompanhamento. Então, tudo isso de reuniões de reforço, então, isso a gente tem que estar voltado a entender que o programa de tabagismo é uma estratégia eficiente, mas que a gente precisa levar em consideração também esse lado de organização, tá? E que o insumo em si, os adesivos e o medicamento, eles não é o ponto central do tratamento. Isso que a gente precisa levar em consideração também. Então, além dessa questão de quantos grupos e quais as unidades que vão estar desenvolvendo as ações, se da atenção básica ou atenção especializada no município, é importante ter esse conhecimento também e voltar a atenção para a gestão do medicamento. Então, por isso que a gente reforça a questão do farmacêutico, de estar acompanhando esses insumos, essa programação. Então, essa estimativa de necessidade. Então, alguns municípios respondiam que não tem o programa, e aí quando a gente perguntava quantos usuários você tem uma expectativa de ter atendimento, a gente não tinha essa informação. E aí vem um ponto-chave. A quantidade de medicamento, ela está atrelada ao número de usuários. Então, a estimativa que a gente consegue estabelecer, né, no uso mínimo de adesivos por cada etapa,
está atrelado ao número de usuários. Então, a gente precisa saber qual é a estimativa que o município tem de tratamento por grupo para, assim, estimar a necessidade de medicamento. Tá? E aí a gente traz essa questão da importância de vocês estarem atentos a isso, porque não adianta também a gente superestimar nem subestimar. Então, é um desafio a gente chegar a esse número, né, médio de tratamento de usuários, mas essa é uma proposta que a gente vai ter que compartilhar. Tá? Então, as ações desenvolvidas do Programa Nacional, do Programa de Controle do Tabagismo local e informações sobre capacitação das equipes, isso tem perguntas lá nesse levantamento do FormSUS. Conhecimento e monitoramento local do programa, então tem questões relativas a como é que ocorre esse monitoramento dessas ações no município, e tem outras informações complementares. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que, assim, tem um questionamento, que aí a Sheila pode complementar também, a existência de pessoa capacitada no município. Então, pronto, ela vai pontuar isso. Então, essa questão é importante também, porque muitas vezes ele acaba sendo um limitador. Diga, Sheila, pode falar. Então, esse levantamento situacional partiu dessa necessidade de, primeiro, mapear como estava a situação do Estado em relação ao programa. Né? Como eu já falei, desde 2012 a gente ficou sem capacitações e a gente estava recebendo muitas demandas de informações sobre o programa. Então aí a gente sentou e estabeleceu assim, dúvidas que nós tínhamos, né? Dúvidas que nós do Estado tínhamos. Né? Como é que está esse programa? Vamos lá. Quantos grupos hoje nós temos? Quantos profissionais hoje estão capacitados? Né? Então, foi com base nisso. Isso é uma necessidade que precisa ser alimentada semestralmente. Porque, como o Franciane já falou, nós precisamos estar solicitando, todo o material vem do INCA e da Diretoria da Assistência Farmacêutica. Então, vem do nível federal. Né? Então, nós precisamos estar alimentando esses dados para que a gente esteja acompanhando melhor o Estado, né? E os municípios, entendeu? Eu queria trazer algumas observações ainda sobre essa parte inicial, né, que Franciane trouxe aqui, sobre, por exemplo, dados do município e região. A gente precisa que vocês compreendam a importância desses dados que a gente coloca. Quando a gente coloca uma pergunta, a gente coloca essa pergunta e a gente espera que vocês respondam de forma mais fidedigna possível. Tá? Então, por exemplo, quem é o coordenador do programa? Tá, ok. Está vinculado à atenção básica ou não? Né? Essa pergunta parece ser nada, mas não é. Ela é uma pergunta importante para a gente saber a quem a gente pode se reportar, né? No momento que a gente precisa falar desse programa. Né? Então, aí a gente precisa de dados oficiais. Boa tarde para vocês também que estão entrando aí. A gente precisa de dados oficiais, e-mail oficial do município, tá? Telefone, de preferência fixo. A gente percebe que vocês respondem os telefones de celular. A gente entende, mas, por exemplo, agora nós estamos com uma demanda da ouvidoria do nível federal, solicitando de nós, e a gente vai estar repassando para vocês oficialmente, informações de e-mail institucional, ok? E horário de funcionamento dos serviços. Né? Então, a gente vai ter que estar informando que horário esse serviço atende a população. É de 8 às 12, é de 8 às 14, é de 8 às 17. Né? Qual é o endereço da pessoa de referência técnica, né? No caso das referências técnicas especificamente que eu estou falando, tá, pessoal? Então, esses dados eles são importantes, ok? Todo o levantamento situacional, cada bloco desse que está aqui descrito, ele traz uma importância, ok? E deixa eu trazer só mais uma coisa, em relação aos grupos. Segundo a portaria 761, de 2016, no mínimo 10 e no máximo 15 pessoas. Não mais que isso, gente. Não, vou fazer um grupo de tratamento com, sei lá, 30 pessoas. Não existe isso. Tá? Então, é de 10 a 15, isso está em portaria. Tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado.
né, na hora de estar respondendo. Em relação, só rapidinho, Fran, em relação à questão do tempo do programa, a gente precisa compreender o seguinte, o INCA traz a recomendação das 4 sessões básicas, né, mas elas não precisam ser somente essas, né, e nem deve ser. A gente entende que um tratamento à pessoa tabagista deve levar no mínimo de 6 meses a 1 ano, tá? Então, são aquelas 4 primeiras sessões, depois vocês vão estar fazendo encontros quinzenais, que tem a recomendação no caderno 40, que vocês podem seguir por ali ou não, gente. Vocês vão ter que avaliar qual é o público que vocês têm, qual é o grupo que vocês têm, né? Qual é a demanda desse grupo. De repente não é isso. De repente aquele grupo ele quer se encontrar todo mês. Entendeu? Então, assim, vocês precisam avaliar isso. Qual é a recomendação, Sheila? Encontros semanais, inicialmente, depois encontros quinzenais, depois encontros mensais, ok? Então, essa é a recomendação, né? E que vocês vão avaliar de acordo com a necessidade do usuário. Eu vou só abrir um parêntese aqui, Fran, porque tem algumas perguntas já surgindo. Gente, a gente não vai conseguir responder tudo, porque a gente já está na metade vai dar tempo? Espero que dê. Mas, assim, a questão da planilha SUS, a Rosana perguntando aqui. Sheila, cadê? Hoje, antes tínhamos algumas planilhas que eram preenchidas online, hoje não temos mais. A gente já falou disso, certo? E mais para frente a gente vai falar disso de novo, ok, gente? Então, segura a pergunta. Você vai respondendo aí, né? Ok. E só trazendo também que, como a gente colocou, o levantamento situacional, ele é um levantamento que é para os municípios com ou sem o programa implantado. Ok, é o seu microfone. Então, repare, o município de Itaberaba está sinalizando que fez várias vezes e não entrou. Cada situação a gente vai ter que avaliar individualmente, ok? Então, isso é uma necessidade, ok, gente? Ela é ansiosa, gente, ansiosa, mas é assim mesmo. Pode passar para o próximo, Sheila, por favor. Foi. Então, aí já mais ou menos o que a gente estava antecipando para vocês no diálogo, né, da quantidade máxima de pessoas por tratamento, né, como a Sheila colocou, que está preconizado cerca de 10 a 15 pessoas no máximo. A quantidade de grupos por pontos de atenção, então, observando a capacidade operacional do serviço, né. Por exemplo, muitas vezes essas ações são conduzidas pela enfermagem da unidade, então a gente sabe que a enfermagem também tem um rol de atividades, né, que ela acompanha, então como é que vai estar inserido esse grupo, né, essas atividades do tabagismo dentro desse grupo, considerando essa escala que a gente vai ter aí, sessões semanais, depois sessões quinzenais, isso é para um grupo. Tá? Então, por isso que vocês devem levar isso em consideração na hora de responder o questionário, ou melhor, na hora de planejar. Então, o questionário vai estar disponível para vocês alimentarem semestralmente. E aí é o momento da equipe se reunir e sentar e planejar as ações de tabagismo no município. Então, para responder isso, já respaldado de quais as unidades vão estar implementando, se a gente pode fazer inicialmente escolher algumas unidades que tenham uma maior capacidade de fazer isso e tem um público, né, que já consegue identificar que existe um número maior de pessoas para estarem sendo assistidas nesse momento. Então, a prioridade pode ser oferecido não só na atenção básica, não só na estratégia de saúde da família, mas também nos centros de apoio psicossocial e outras unidades que o município identifique. Então, pode estar estruturando isso, tá? Então, aí a gente traz a questão do consumo médio mensal dos medicamentos, informações do estoque. Isso é um dado que, em geral, né, está com a assistência farmacêutica do município. Então, por isso, mais uma vez, a gente reforça essa participação. E aí, sentar, né, com a equipe, com as pessoas que estão trabalhando com o programa, porque não é tão prático, vamos dizer assim, fazer o planejamento do tabagismo como a gente faz com o paciente de tuberculose, que você já tem um esquema preconizado, você já sabe que vão usar 2 comprimidos, X número de comprimidos, enfim, por um tempo de tratamento.
Então, a gente sabe que tem nuances, que tem pacientes que vão fazer uso de adesivo de 21, outros que não vão necessariamente partir do 21 para o 14 para o 7, isso depende muito da resposta do paciente. Mas há a possibilidade da gente estar fazendo, sim, essa estimativa. Tem algumas referências até do município do estado de Minas Gerais que eles orientam de cálculo, né? Mas tudo isso tem que ser feito em conjunto, tá? Essa estimativa e informação de estoque, caso tenha estoque. Temos outras também perguntas que podem ser respondidas com ou sem o programa implantado. Então, isso é uma importante. Tem lá uma perguntinha inicial. Tem o programa? Tem, mas foi interrompido e não tem o programa. Então, basicamente, a gente tem 3 dessas perguntas, parte inicial. Além dessas perguntas, outro que fecha, né, o nosso ciclo de análise é a questão da profissional capacitado. Então, assim, não é recomendado que a gente implante um programa num município que não tem um profissional capacitado. Então, a gente precisa ter essa pessoa de referência, porque senão eu vou estar aportando um insumo ou fazendo um cálculo de necessidade de um insumo que aquele município talvez não consiga demandar, ou se demandar, ele não vai conseguir utilizar, caso tenha essa fragilidade aí implantada. Tá? Pode passar. Essa questão do medicamento, eu vou falar mais adiante, que é uma ansiedade que a gente tem, e a responsabilidade de aquisição, para vocês entenderem como é esse fluxo de acesso. Então, o município com profissionais capacitados devem ter atenção para a execução das ações de multiplicação da formação, como Sheila colocou. Então, é importante a gente ter essa referência, essa multiplicação, mas a gente vai ver já mais para o final que a gente tem alguns slides que falam de capacitação, de áreas onde a gente pode estar aprendendo um pouco mais sobre o programa de tabagismo. E é interessante saber, essas ações, a resposta a esse levantamento situacional, elas nos subsidiam para planejar as ações, né, aqui em conjunto com a DGC, para identificar estratégias de como a gente pode estar melhorando a questão do programa no nosso estado. Então, essa web palestra hoje já foi um resultado disso. Digo, a gente precisa criar uma estratégia de estar falando com os municípios, orientando um pouco melhor sobre o tabagismo, já que a gente sabe de todas as limitações, muitas vezes de estruturar uma capacitação presencial, tem as questões financeiras envolvidas, tanto para a estruturação de uma área, para a gente estar capacitando, como vocês também estarem se deslocando para Salvador, por exemplo, para participar de uma capacitação. Então, a gente tem que utilizar as ferramentas aí disponíveis. Pode passar. Então, os medicamentos do tabagismo, eles são adquiridos pelo Ministério da Saúde. Então, toda a responsabilidade sobre os medicamentos definidos e disponíveis vem do Ministério da Saúde. O que a gente faz enquanto Estado? O nosso papel é informar o Ministério da Saúde a necessidade de medicamento para atender os municípios. E como é que eu chego a esse resultado? Com base no levantamento situacional. Mas a gente percebeu em alguns anos anteriores que a consideração dessas informações enviada pelos municípios, muitas vezes elas ocasionavam uma superestimação da necessidade e, com isso, a perda de medicamento. Tá? Então, é mais uma vez nesse sentido que eu faço apelo a vocês na hora de levantar essa questão de necessidade. Mas aí vocês falam, Franciane, não recebi o medicamento, já respondi algumas vezes. Então, já antecipadamente, eu coloco para vocês que esse ano o fornecimento dos itens do programa tabagismo, ele sofreu uma fragilidade muito grande por parte do Ministério, houve um atraso no processo de licitação e por conta disso passamos aí alguns meses sem receber os insumos. Então teve municípios que estavam habilitados, que receberiam esses medicamentos, mas não receberam porque não havia disponibilidade pelo Ministério da Saúde. Então até o momento, só para citar como exemplo, nós ainda não recebemos a bupropiona, está em trâmite final de aquisição e recebemos alguns adesivos, tá? Então, eu já trago para vocês quais são os itens que estão disponíveis no programa. Nós temos o adesivo transdérmico de 7, 14 e 21.
A goma de mascar e a pastilha ainda estão em processo de licitação no Ministério da Saúde, especialmente a questão da pastilha, da goma de mascar, só tem um fabricante no Brasil. Na verdade, ele vem do mercado internacional, esse insumo, e seria aqui rotulado, né, embalado para atender as nossas necessidades. E houve aí um problema nessa negociação. Então, o Ministério disse que ainda vai demorar um pouco para recebermos essa goma. Mas os adesivos já estão voltando ao fornecimento e a bupropiona já está finalizando o processo de aquisição também. Então, só para esclarecer a vocês, quem já teve o programa, quem está aí, não recebe como se fosse uma questão que a assistência farmacêutica local aqui não tem liberado, é muito por conta da disponibilidade. Mas considerando a disponibilidade, aí a gente volta para a questão do levantamento situacional, das informações lá prestadas, quanto à necessidade, quanto a perspectiva de consumo. Então, não adianta a gente superestimar uma necessidade, porque, assim, geralmente, o que a gente identificava é que havia uma ideia de consumo e, no momento que solicitava no SIGAF, que é o sistema no qual o farmacêutico do município solicita os medicamentos ao Estado, essa quantidade apresentada era menor. É possível, Franciane? Quando eu fiz o meu levantamento em janeiro, eu tinha uma perspectiva de grupos e agora, em abril, não tenho mais esse número de grupos. Sim, é possível. Mas o que a gente percebia era uma distorção muito grande, tá? Então, aí eu peço o apoio de vocês, porque isso é recurso público que a gente tem que ajudar aí da melhor maneira no gerenciamento. É claro que há situações em que o município vai sinalizar, eu solicitei um quantitativo e nunca fui atendido na minha necessidade como um todo. Então, tem várias nuances e aí, como eu pontuei, tem a questão da disponibilidade de medicamento também. Então, após o preenchimento do levantamento situacional, essas informações elas são analisadas aqui em conjunto, eu e Sheila, e com base nesses dados, a gente leva essa informação também para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, nós fazemos a nossa programação de necessidade anual. Inclusive, ela se encerrou agora, nesse finalzinho de semana. Mas tem monitoramentos trimestrais. Então, a gente faz uma programação de necessidade anual e a cada trimestre a gente informa o estoque ao Ministério e informa a necessidade. A cada mês, nós informamos o que foi distribuído para o Ministério e informamos também o estoque, mas a necessidade, a programação, ela é sempre monitorada trimestralmente. Independente disso, mensalmente, a assistência farmacêutica aqui envia um relatório de quais os municípios foram atendidos. Findadas as análises, os municípios serão informados quanto ao deferimento e deverão solicitar os medicamentos através do SIGAF, que é o sistema que a assistência farmacêutica utiliza, que vocês já utilizam, né, para fazer solicitação de outros medicamentos. E aí, se vocês tiverem dúvida em relação a isso, vocês podem entrar em contato aí através do e-mail da CAFAB, que é a dasf.afbasica. Então, em relação ao cloridrato de ibupropiona, destacamos que o medicamento ele é fornecido pelo Ministério da Saúde e esse é um ponto importante. Como a bupropiona não é um item que é somente utilizado, né, ela tem outras utilidades, principalmente em centros de apoio psicossocial, é importante frisar para vocês que esse medicamento que está sendo fornecido pelo programa de tabagismo é voltado exclusivamente para o programa de tabagismo. Uma outra questão que a gente tem que chamar a atenção, que aí vem, que muitas vezes não há um médico prescritor no programa de tabagismo no município, é que a bupropiona é um medicamento controlado e aí segue a regulamentação da portaria 344, ele precisa de uma prescrição médica, não é de uso livre, então vocês têm que estar atentos a isso também, ou seja, como eu vou organizar esse programa, quem vai ser essa referência para caso eu tenha pacientes que eu identifique que além do adesivo ele necessite da BUP, como vai ser feito essa prescrição, para que vocês não façam aí um descumprimento legal, tá? Lembre-se, é um medicamento controlado, não deve ser disponibilizado para outro fim que não do programa de tabagismo.
E aí tem a responsabilidade do farmacêutico também no acompanhamento desse medicamento. Pode passar. Em relação ao fluxo desse medicamento dentro do município, e aí um pouco já do que a gente veio conversando de como é que deve ter sido estruturado isso nos serviços. Então, nos serviços da atenção básica, conforme vocês estejam organizando ele, estando atentos a essa questão que eu estou trazendo da bupropiona, principalmente. Mas pode ser também disponibilizados em outros serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade, vai depender da organização do município. E é sempre importante estar atento às questões do monitoramento, não só dos pacientes que estão no programa, mas do uso do medicamento e dos insumos voltados aí ao programa de tabagismo. Eu vou deixar agora a fala com Sheila e dá tempo ainda da gente responder, sim, aos questionamentos. Eu estou registrando tudo aqui e aí a gente volta no final para responder. Oi, pessoal, desculpa. Agora estou com som. Todo mundo me ouvindo? Ok, obrigada, Verena, Thaís, Ivonildo, Rosana. Ok, então, com base na participação no levantamento situacional, né, e a gente faz esses cálculos, a gente pega desses dados, a gente faz uma base de cálculo, né, para fazer a solicitação dos materiais, né, junto ao INCA, especificamente, tá? E essa distribuição, ela não se dá do Estado diretamente para os municípios. Essa distribuição se dá diretamente com os núcleos, que também é Estado, né? Mas tudo bem. Então, a gente faz a distribuição para os núcleos regionais, e os núcleos regionais devem estar fazendo essa distribuição, né, com os municípios, ok? Sheila, eu posso pegar material aí na CESAB? Não, nós não temos materiais aqui na CESAB. Os materiais, eles são encaminhados para o almoxarifado central, tá? E do almoxarifado central é encaminhado para os núcleos regionais, ok? Prioritariamente, os materiais, eles são disponibilizados para os municípios com programa ativo e em funcionamento. Então, nesse primeiro momento, essa base de cálculo, ela precisa ser feita para atender minimamente esses municípios, ok? Mas pode ser distribuído também para os demais, mas aí em caso de um excedente, tá? Então, os materiais poderão ser disponibilizados aos municípios com interesse em desenvolver ações educativas, mas de acordo com o estoque, tá? Sempre de acordo com o estoque. Em caso para a gestão dessa ação, ela é diretamente conosco, na DGC, ok? Então, aí, qualquer orientação sobre isso, vocês devem procurar, mandar um e-mail para nós, tá? Que é a gestão estadual do programa, está sob a responsabilidade da Diretoria de Gestão do Cuidado, e o dgc.tabagismo@saude.ba.gov.br. Lembrando que aquele Gmail a gente não usa mais. Por favor, não mandem mais para aquele Gmail, ok? Aqui no estado agora a gente só usa o dgc.tabagismo@saude.ba.gov.br, tá? Então, como eu já falei aqui, vai ser distribuído para os núcleos e os núcleos fazem as distribuições. Como é que está organizado esses materiais, né? Sempre essa distribuição vai ser de acordo com o estoque. Se a gente tiver em estoque, né? Se o núcleo tiver em estoque, entendeu? Vai ser atendido, né? E atendendo a alguns critérios, tá, gente? A gente está colocando aqui, por exemplo, folder. Folder, a gente recomenda que a distribuição do material seja de acordo com as ações programadas e pessoas em grupo de tratamento, tá? Então, essa é a base de cálculo, pessoas em grupo de tratamento, tá? Cartazes diversos, né, que são, inclusive, muitos deles são acessíveis no site do INCA, tá? Quem quiser a versão digital, todos têm lá, tá? E aí a gente recomenda que seja distribuído por pontos de atenção, tá? Porque a gente entende que o cartaz ele é para chamar a atenção de todos, então não precisa tantos cartazes num único local, a gente vai distribuir por ponto de atenção. Os livretos e manuais, geralmente, né, eles não vêm em muita quantidade.
Então, a gente orienta que seja distribuído com os coordenadores municipais ou os coordenadores do grupo de tratamento. Isso também, de novo, dependendo da quantidade em estoque, ok? Outros materiais, eles podem fazer parte do rol, né, da solicitação, tá? Então, se você encontrar lá no site algum material que você acha que seja interessante para o município, ok, sinaliza para nós, a gente pode estar fazendo esse pedido para o INCA. Se eles tiverem o material, eles vão estar mandando para nós. Geralmente, o INCA manda tudo que eles têm de material, tá? Mas, então, só para que vocês saibam, ok? Eu estou até aqui com uma listinha do que nós temos hoje em estoque, né? Só para a gente falar muito rapidamente, né, a questão das cartilhas, né, e lá na frente a gente vai falar um pouco sobre isso, mas esses materiais eles vão ser informados aos núcleos, tá? E os núcleos vão estar repassando para vocês, tá certo? Em caráter excepcional, as cartilhas, né, que são aquelas 4 cartilhas básicas, deixando de fumar sem mistérios, elas são distribuídas junto com os medicamentos, né, e de acordo com o estoque de novo, né, e especificamente ela você recebe junto com o medicamento, lá no Cefaba, tá? A gestão dessas cartilhas fica diretamente com a DASF, tá? Então, a gente repassa, a gente faz o cálculo juntos, né? Nós fazemos o dimensionamento, né? Para a quantidade de semanas, e isso a gente solicita ao INCA, e quando o INCA manda para nós, ele já manda diretamente essas cartilhas para a Cefaba, então não vai para o Alcem, tá certo? Então, essa especificamente vai dessa forma, ok? Recebido junto com os medicamentos. E aí tem uma parte de monitoramento, né, do programa, e aí a gente vai pedir também o suporte de nossa colega Cris Gomes, que é do Núcleo de Informação e Saúde da Diretoria de Gestão do Cuidado, né, e participa conosco também dessa construção, né, é importante que ela também dê uma palavrinha com vocês, porque ela também fez parte dessa construção, né, desse informe DGC que a gente tem trazido. A gente trouxe o primeiro informe DGC, mas a gente também tem o informe número 4 e a gente vai fazendo atualizações também. Então, essa parte de monitoramento a gente vai falar juntas, ok? Tá. Eu vou falando e você vai fazendo comentário, ou você quer ir falando? Boa tarde a todas, Cris Gomes, entrando aqui nessa apresentação. Acho que não precisava de mim, porque as meninas estão conduzindo bacana aí a essa palestra, mas estou aqui para ajudá-los a compreender um pouquinho a questão do monitoramento, o uso dos sistemas, para favorecer essa informação, né? A gente trabalha muito e no final não coloca as informações dentro dos sistemas oficiais do SUS. Vamos lá, Sheila, continue, qualquer dúvida. Então, após a tomada da decisão da gestão local sobre os serviços, quais são os serviços que vão estar fazendo grupos de tratamento, esses serviços precisam estar cadastrados no CENES, tá? Então, o site é lá, http, né, cenes.datasus, todo mundo conhece, né? Então, vai lá, cadastra, mas aquele serviço que, de fato, vai estar fazendo os grupos de tratamento, ok, gente? Cabe ao gestor municipal o cadastramento e a manutenção dos estabelecimentos junto ao CENES, conforme a portaria 571, tá, de 2013. Então, essa atualização desses dados está previsto em portaria, tá, no inciso 3, né, e o código do serviço é o 119, ok? Solicitamos atualização imediata das informações, como a gente já sinalizou, né? Gente, essa atualização no CENES, eu sei que todo mundo já sabe, dentro da própria secretaria tem um gestor do CENES. Então, a unidade que trabalha com o tabagismo deve colocar esse código lá no CENES. O pessoal do CENES sabe como fazer essa inclusão dessa informação, mas é importante, a gente está sempre chamando a atenção que quem faz deve estar lá com aquela informação do código 119. Porque a gente vê, quando a gente pesquisa os dados, aparece uma quantidade imensa de unidades com esse código e, no real, esse dado não fica um dado verdadeiro. Quando a gente vai pesquisar mais a fundo, vê que o código está lá 119, mas ele não faz essa ação. Então, é importante você atualizar o seu CENES colocando esse código, porque aí a gente sabe que essa unidade está realmente fazendo essa ação.
para o serviço da atenção básica, né, a gente pegou um manual de registro das ações de controle do tabagismo do ESUS da atenção básica de Minas Gerais, tá? Foi uma parceria que a gente fez com o pessoal de Minas Gerais, né? Nós mandamos para vocês esse registro e é basicamente o registro que vocês já conhecem, né, pessoal? O ESUS tem lá a parte do acompanhamento dos programas, né, a ficha de atendimento coletiva, né, na ficha de atendimento coletiva tem lá a parte educação e saúde, tem lá usuários de tabaco, né, tem lá dependência química, tabaco, álcool e outras drogas, tá? Aí vocês estabelecem o público-alvo também, tá lá disposto também o usuário de tabaco. Então tem vários dados assim que vocês podem estar preenchendo, certo? E fazendo se é fumante, na ficha de cadastro individual está lá dizendo se é fumante, sim ou não, né? Então esse registro ele é possível de ser feito, né? Inclusive gera dados para nós. Hoje eu não coloquei aqui na apresentação, mas a gente tem uma subnotificação dessas informações. A gente no estado a gente não tem muitos dados, entendeu? De registro, né? Desse ESUS. Então a gente está realmente precisando melhorar esse monitoramento dessa forma. A gente pode até fazer uma web só específica para falar disso, ok? Só lembrando, gente, que a gente sabe que mesmo com todo o trabalho que o Ministério está fazendo com a SUS, ainda está falhando algumas coisas, né? O dado, às vezes, você preenche aqui no nível municipal e ele não consegue validar no nacional. Importante, a primeira coisa que você deve observar para qualquer coisa dentro do ESUS é o cadastro bem feito, é o cadastro com cartão SUS atualizado. Isso ajuda muito nessa coisa de migrar os dados lá para o nível nacional, validar os dados. Às vezes você trabalha muito, digita no sistema e aí, por algum problema no cartão SUS ou o cartão SUS que não está atualizado, vai glosar esse dado e você achou que está tudo lá no sistema nacional e não está, só está no nível local. Então, vai fazer o atendimento do tabagista, utilize, veja se o cadastro daquele lá no ESUS está correto, se está com o cartão SUS atualizado, para que esse dado com certeza vá para o nível nacional, na hora de validar, esse dado apareça para os tabuladores oficiais do SUS. Então, atenção com o cartão SUS. E só registrando que os relatórios de produção do SUS, especificamente do tabagismo, você pega pelo atendimento individual, atividade coletiva, as visitas domiciliares também, né? Então, esses são os dados que a gente vem tentando coletar aqui no estado. Então, a gente precisa que vocês alimentem esses dados, ok? E sempre o atendimento, qualquer atendimento que seja feito por tabagista, coloque o CID. Lembra daquele CID F17, não é isso? Todo o acompanhamento que você fizer, você lembre de colocar como um CID principal nesses atendimentos, para não perder nada, nenhum registro desse tabagista dentro da rede. Ok? Então, vamos atentar ao cartão SUS e colocar o CID 10, né, o F17. Desculpa, estou usando óculos escuro, tá lindo, né? Mas é que meu óculos normal tá com probleminha na lente, aí hoje eu não consegui utilizá-lo. Mas vamos lá. Para o serviço de atenção especializada. Para o programa de tabagismo, recomendamos que as unidades de atendimento na atenção especializada façam o registro do acompanhamento da pessoa tabagista utilizando preferencialmente o BPA-I. Por que preferencialmente? Às vezes a gente atende o usuário e utiliza o BPA-C, BPA consolidado, Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado. Nesse boletim, a gente tem poucos dados a respeito daquele atendimento. O que a gente tem ali é melhor na hora da gente preencher, né? São poucos dados que você coleta, mas não ajuda a gente nessa coisa do monitoramento. Então, toda vez que for atender na média e alta complexidade,
utilize o BPAI, sempre é preferível. Ah, Cris, mas eu preciso do cartão SUS, às vezes o cartão SUS não está atualizado, mas esse é o instrumento melhor de coleta de informação que nos ajuda a monitorar, nos ajuda a mostrar o panorama do município e do estado. Quando a gente só faz aquele consolidado, retira uma série de dados importantes no monitoramento. E aí, como aqui está dizendo, não recomendamos o BPA-C. É possível utilizar os dois? É possível, mas dê mais ênfase ao BPAI, apesar de ser um instrumento que a gente precisa coletar mais dados. Quando esse usuário está no centro de atenção psicossocial, é importante que a gente utilize a RAAS, né? Dentro do CAPS, a gente utiliza a RAAS, BPA-C, BPAI, dependendo do procedimento. Lembrando, dentro da RAAS, coloca lá o CID, não esqueça de colocar o CID principal, o F17, porque quando a gente coletar dado da RAAS, a gente consegue ver essa informação do tabagista, tá? Então, vejam como é importante essa questão dos dados. Vocês estão observando que o Ministério da Saúde tem cortado o recurso, né, dos municípios, das unidades, porque o dado não está chegando lá no nível nacional. Então, atenção, cartão SUS, utilize, se for o CAPS, utilize a RAAS, coloca lá o CID principal, F17, não esquece de colocar esses importantes dados para poder que isso valide lá no nível nacional, ok? Informamos também que já está começando, né? Já tem portaria em relação a isso, que vai haver uma grande mudança em relação aos dados do Ministério. Ainda está começando, né, um processo que está iniciando, mas que vai se transformar, todos esses dados aí, ó, que a gente fala BPAI, coleta utilizando o instrumento BPAI, BPA-C, RAAS, APAC, tudo isso vai deixar de existir, porque está vindo aí o conjunto mínimo de dados. Não se preocupe com o seu ESUS, o seu ESUS vai continuar, tá? Os dados do ESUS vai para dentro dessa base nova chamada conjunto mínimo de dados. Isso aqui é só para vocês estarem só ligados que daqui a um pouco tempo, para o ano, a gente começa essa mudança em relação a todos esses instrumentos, BPA-C, BPAI, APAC, RAAS, tudo isso vai deixar de existir para dar lugar a um instrumento chamado contato assistencial, que vai fazer parte aí do conjunto mínimo de dados. Mas isso não tem muita implicação aí no ESUS. O ESUS é o grande sistema. O que você tem que observar no ESUS é cartão SUS, cadastro feito de forma correta, com todos os dados, o cartão SUS geralmente a gente fala o cartão SUS na base 7, que é a base higienizada, e na hora que você fizer a coleta do dado, utilize sempre um instrumento mais, o BPAI, que é um instrumento mais completo, né? No caso do CAPS, a RAAS, que vocês também já utilizem, não esqueça de marcar lá o CID-10, F17, para que esse dado apareça. Desculpa. Agora estão me ouvindo? Espero que sim. Estão me ouvindo? Não responderam ainda? Ah, tá. Tá vendo? Ótimo. Então, o programa também prevê essas ações pontuais, a importância dessas ações, tá? Então, tem o Dia Nacional de Combate ao Fumo, que é dia 29 de agosto, foi instituído em lei federal, tá? É importante mobilizar principalmente escolas, comunidade como um todo, tá? E aí ficar livre para os municípios fazerem essa ação. Tem o Dia Mundial Sem Tabaco, que é um dia específico instituído pela Organização Mundial de Saúde, tá? E aí a gente solicita que vocês façam essas interfaces, né? Tem estado que fez a corrida, né, tipo uma São Silvestre, então assim, tudo associado ao hábito de práticas esportivas e desmobilizar as pessoas para o uso do tabaco, ok? Então fica livre e assim, recomendamos aos municípios que a realização das ações educativas de promoção à saúde devem fazer alusão, né, aos riscos relacionados ao tabaco, podendo ser utilizados materiais educativos para isso, tá? A depender do estoque do núcleo, né, do núcleo regional e dos municípios, tá?
E sempre que vocês fizerem uma ação muito grande, vocês precisam sinalizar com antecedência, tá? Então, aqui são as campanhas do ano de 2019, tá? Que é o Dia Mundial, né? E o Dia Nacional. O Dia Nacional, ele está reforçando a questão do narguilé, tá? Que é esse instrumento, né? Que os jovens estão usando bastante, a gente precisa ter atenção com isso, viu? Ok? Então, sobre o programa Saber Saúde, falando assim bem rapidamente, tá? É um programa implantado desde 98, né? Ele tem o objetivo de formar profissionais da educação e da saúde para trabalhar em conteúdos com base científica, né, relacionados à promoção da saúde com crianças, adolescentes e jovens, tá? Dentro das escolas. O público-alvo específico de alunos, né, no caso o programa é voltado para esses alunos do primeiro e segundo ano do ensino fundamental, né, mas as sugestões de atividades podem ser adaptadas também para as demais idades, ok? Porque as pesquisas mostram que o hábito de fumar ele começa aos 15 anos, então a gente recomenda que essa é a faixa etária que a gente pode estar iniciando uma ação, tá certo? São abordados nesse programa o uso do álcool, a questão do tabagismo, dos riscos, né? A exposição à mídia, que os jovens estão bem expostos, alimentação inadequada, também exposição excessiva à radiação solar e inatividade física e sexo também sem proteção. Então, ele é um programa que abarca para além do tabagismo, tá bom? É imprescindível que toda a escola esteja envolvida, e especificamente professores, equipe técnico-pedagógica e diretores, porque o impacto é para reduzir que esses conteúdos sejam inseridos no projeto político-pedagógico, ok? Sobre capacitação, o que eu preciso trazer para vocês? A gente tem socializado uma capacitação que está disponível no UnaSUS, né? Inclusive está no nosso e-mail automático da DGC, né? Do dgc.tabagismo, e vai até 31/12, né? Um controle do tabagismo na atenção básica ofertado pela Universidade Federal de Santa Catarina, né? Por que a gente tem socializado esta capacitação? Porque a gente ainda tem uma carência no Estado de fornecer uma capacitação de amplo alcance, né? Hoje a gente está com uma demanda muito grande, então a gente ainda não tem, né? A gente está tramitando, estamos organizando isso, mas a gente ainda não tem esse número, esse dado, esse dia específico de fornecer essa capacitação. Então, a gente tem minimamente socializado essa capacitação para o nível de nivelamento, né? Só a título de nivelamento, para que vocês tenham minimamente conhecimento do programa, né? Minimamente os profissionais, ele é um curso livre, tem aí mais de 10 mil vagas, então, assim, é um curso de livre demanda, qualquer profissional pode fazer, tá? Então, eu só peço que vocês socializem com seus profissionais de saúde e acompanhem quem é que está fazendo, né? É o enfermeiro da unidade X, né? Concluiu, não concluiu, para que depois vocês façam rodas de conversa sobre essa capacitação e isso ajude vocês também na formação, na construção do programa no município, entendeu? Então, é uma forma de nivelar, né? Em outro momento, a gente também vai estar trazendo muitas coisas dessa capacitação para as nossas ações educativas também. Então, por isso a gente tem socializado, tá? E isso tem sido ofertado com uma frequência. No ano passado também foi ofertado, nós informamos também para vocês, e esse ano está de novo disponível, então a gente pede que vocês vão se apropriando disso, ok? Aqui são pesquisas que vocês podem depois ter acesso, depois a gente vai estar divulgando mais isso, na questão do monitoramento, né, para título de pesquisa, mas isso aqui a gente acha importante a gente trazer, né? O caderno da atenção básica, como eu falei, né, traz estratégias para o cuidado da pessoa com doenças crônicas, então ali tem dados importantes, tem o consenso do INCA, né, o consenso de 2001, né, que é importante que vocês tenham acesso. O Deixando de Fumar Sem Mistérios tem o manual do coordenador. Esse manual do coordenador ele não vai pelo Cefaba, ele vai via Alcem e os núcleos, tá certo? Então esse material ele não vai, vocês não vão receber junto com o medicamento, ok?
Tem um agente comunitário de saúde, o controle do tabagismo, então a gente pode estar envolvendo os agentes comunitários nessa ação, é super importante que isso aconteça, tá? E tem um manual de monitoramento de Minas Gerais, que a gente já falou aqui, tá certo? E tem algumas webs palestras que a gente achou interessante também socializar com vocês. Tem uma de Santa Catarina sobre práticas integrativas e complementares, né? E associação com o tabagismo. Tem o de Mato Grosso falando da questão de saúde bucal e os malefícios do tabaco. Tem a questão da importância da nutrição também relacionada. A gente vai estar fazendo o nosso aqui do estado, viu, gente? Mas é só para a gente socializar também um pouco com vocês, ok? Então, a gente está com previsão agora, que já tem algumas perguntas sobre isso, do levantamento situacional desse ano. Está previsto para acontecer agora de 2 a 20 de dezembro. Então, a gente pede que vocês tenham atenção esse período, né? A gente quer evitar ficar toda hora prorrogando, porque isso atrapalha o nosso, dificulta o nosso finalização do processo, porque depois que vocês terminam, a gente tem que pegar esses dados, trabalhar nos dados, né, comparar os dados, então isso leva tempo para nós, né, e com base nesses dados a gente vai estar informando ao INCA e ao DAF, né, do Ministério da Saúde. Então a gente precisa de que vocês tenham atenção com isso, né, com esse prazo, tá certo? Então, por favor, salvem essa data. Deixa eu ver aqui. E os nossos e-mails, né? dgc.tabagismo@saude.ba.gov, esse é da Diretoria de Gestão do Cuidado, tá? Então, dúvidas relacionadas a materiais, né? Até como é que está a situação do município, Sheila, me dá uma informação, a gente pode estar falando especificamente sobre isso, e individualmente também, tá? Tenho também o contato da dasf.afbasica@saude.ba.gov.br, que esse é específico da gestão de medicamentos, que é realizada junto à assistência farmacêutica do Estado, tá? Safitec, a Cafab, com Franciane, que vocês já falaram aqui, ok? Agora vamos para as perguntas, né? Porque nós temos várias perguntas aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos tentar otimizar. Eu fiz o registro das perguntas de vocês, tá? Com o responsável pelas perguntas. Então, vamos tentar dinamizar aí, que a gente já está chegando a 1h30 de transmissão. Depois esse link fica muito longo, também para vocês receberem e poder compartilhar. Algumas perguntas já foram respondidas. Tá? Então, uma das perguntas de Ana Lúcia Trindade: os profissionais que conduzirão os grupos precisam fazer o treinamento online do DonaSUS? Como foi? Os profissionais que conduzirão os grupos precisam fazer o treinamento online do DonaSUS? É importante que todos os profissionais que tenham interesse, porque assim, o curso do DonaSUS, ele está disponível a qualquer pessoa, tá, pessoal? Então, a gente não tem essa exigência, assim, a gente não tem um controle especificamente sobre esse programa. Então, quem tem interesse, ok, vai, faz e vai receber o certificado individualmente, ok? Então, não temos, repetindo, o Estado da Bahia não tem governabilidade sobre o programa. A gente só indica ele para que vocês tenham acesso mínimo às informações, para que vocês otimizem o programa no nível municipal, ok? A próxima é de Rosana Machado. Solicito para o programa nas unidades que as enfermeiras vejam na comunidade quais usuários têm vontade de participar do programa, enfatizando realmente o autocuidado deste usuário? Claro, essa questão da estratégia que vocês vão desenvolver, ela é muito específica da equipe que você tem, tá? Então, é importante que seja assim, ok, pode ser de repente um agente comunitário, né? Então, vocês têm que sentar, né, conversar de que forma pode ser feito. De repente, vocês podem ter uma unidade específica de referência para esse levantamento, onde o agente comunitário já mapeou que ali tem uma demanda maior, né, e pode estar sendo fornecido isso nessa unidade para estar fazendo, digamos, palestras mais amplas com essas pessoas, e dali dessa palestra, desse momento de encontro, você trazer mais detalhes desse público que está procurando esse programa, tá certo? Outra pergunta relacionada ao levantamento situacional. Aqui participei de todos os levantamentos situacionais, mas não consegui aderir ao programa. Isso foi uma pergunta de Ivonildo, uma pontuação de Ivonildo. Tem outra também semelhante.
tenho dificuldade em conseguir receber o tratamento medicamentoso, tenho hoje apenas 14 pacientes em tratamento, dividido em 2 unidades, sendo que precisaria acrescentar mais 4 grupos em unidades diferentes, mas não recebo o tratamento completo. Essa de Rosana Santos também. Então, como a gente já pontuou em relação ao levantamento situacional, é importante atentar para os quesitos que a gente sinalizou em relação a ter o programa tá interrompido ou não ter o programa, ter interesse em implantar, porque já teve resposta de questionário que diz, tem interesse em implantar? Não. Então, como não? Se você diz que não tem interesse, você não precisa, não quer o medicamento. Então, a gente tem que ter atenção. Se tiver dificuldade no entendimento das questões, entre em contato. Tá? Uma outra questão que a gente viu que é limitante é a questão dos profissionais capacitados. Então, isso é importante também. Como eu pontuei, não há, o envio do medicamento está condicionado ao desenvolvimento das ações do município. Então, a gente sabe que, eu vou iniciar um grupo, eu tenho uma pessoa capacitada. Ok, então vamos planejar aí o fornecimento desse medicamento. Eu quero iniciar um grupo, mas não tenho um profissional capacitado. Então, se eu enviar este medicamento, como é que vai ser o uso dele? Vai ser feito um uso racional da estratégia? Então, é importante ter essa questão. Importante também, viu, Fran, que a gente tem observado que... Tá ligado? Então, a gente tem observado que tem município que responde que não tem nem farmacêutico, né? Então, como é que a gente vai dispensar se ele responde que não tem farmacêutico? Né? Então, a gente tem que ter atenção com as respostas. A gente pede a vocês que esse levantamento situacional seja levado com mais critério, com mais cuidado, porque essas informações a gente está usando. Se por acaso você preencheu alguma coisa errada, você vai e preenche novamente. A gente vai considerar o último que você preencheu, tá certo? Sempre a última resposta. Então, em relação a isso, fiquem tranquilos, né? Eu respondi agora, errei, ok, preencho de novo da forma correta. Então, aqui nós vamos receber 2 registros de um município, a gente vai considerar o último, certo? Então, fiquem atentos com isso. Outra coisa, tem município que responde tudo direitinho, mas chega lá na informação dos grupos, quantos grupos existentes ou quantos grupos novos, e não responde nada. Simplesmente não responde nada. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai encaminhar, mandar para vocês alguma coisa? Então, a gente pede atenção de vocês com isso, né? Porque é onde o município acha, eu preencho e não tem uma resposta. Possivelmente, sua resposta foi nesse sentido, foi dessa forma. Vamos lá. Em relação eu tenho pacientes e não recebo tratamento suficiente, isso pode estar atrelado a 2 questões. A questão da estimativa de uso que foi posta, de número de pessoas que foi alimentada naquele momento, e também a disponibilidade no Ministério, tá? Então, assim, o nosso estoque é condicionado ao que o Ministério envia. Como eu pontuei antes, a gente teve a questão de desabastecimento nesse ano por problemas na aquisição do medicamento e do insumo por parte do Ministério da Saúde. Então, aí eu já respondo, espero ter respondido, tá? A Rosana Santos e a Aline, que também colocou que está há 1 ano sem receber medicamento, mas também ela estava sendo responsável pelo programa. Tenho 2 farmacêuticos, mas não foram contemplados, Valdina. Então, uma coisa que eu sinalizo é que a existência de farmacêutico, por si só, ele não responde pelo programa de tabagismo. Então, em geral, não é o farmacêutico que conduz esses grupos. Tá? Ele é responsável pela gestão do medicamento. Então, alguns farmacêuticos entram em contato com a gente, mas eu preciso do medicamento. Quem é que vai desenvolver as ações? Como é que você está definindo que vão ser 10 pessoas? É você que vai conduzir os grupos? Não, geralmente é um profissional da enfermagem que conduz esses grupos na unidade. Então, por isso que essa é uma ação que deve ser feita em conjunto. Tá? Tenho dificuldades em ativar o município no programa, respondi o questionário, mas ainda está inativo. Thaís Dias. Então, Thaís, entre em contato para identificar o que foi que aconteceu, né, para rever as respostas do seu questionário anteriormente. Sou coordenadora da atenção básica, perdi a data de cadastro na capacitação. Essa foi Sou coordenadora da atenção básica, perdi a data de cadastro na capacitação. Bom, não temos uma capacitação, como eu falei, tá? A capacitação é essa do UnaSUS, tá? Então, ela está aí disponível, tá acessível a qualquer pessoa, tá? O que você pode ter perdido foi o prazo do levantamento situacional. O prazo de levantamento situacional, o link, ele só fica ativo no período específico. É a capacitação. É capacitação, mas no caso, essa capacitação do UnaSUS, ela está disponível até 31/12, então
né? Veja direitinho, ou troca fique atento também com isso. O Google, o Chrome, às vezes dá algum erro. Veja se é o Mozilla, né? Veja qual é a, a ferramenta da internet, o navegador que você está usando, viu? Porque esse curso do Nosso Estativo está lá e está disponível, tá certo? Agora, o link do levantamento situacional é só no período que a gente faz o levantamento situacional, tá certo? Eu estou vendo também já terminaram as que você levantou? Pronto. Ainda tem. Teve pergunta em relação se é preenchimento de planilha online ou será apenas o eSUS. Essa questão eu vou considerar como respondida, já foi pontuada também por Cris, reforçado os instrumentos. Além de responder o levantamento pela equipe, tem mais algum programa a se fazer? Então, esse levantamento é necessário para a gente mapear como é que está no programa no município e a necessidade. Depois disso, vai ser dada uma devolutiva dos municípios habilitados a ter o programa, né? E a receber os medicamentos, e aí esse farmacêutico no município faz a solicitação via SIGAF. Então, não há nenhuma ação complementar a ser feita em relação à adesão ao programa. Agora é se estruturar para executar as atividades do programa. Recebi e-mail falando que estava habilitado, mas a equipe não estava. Por este motivo, não fui contemplado. O que fazer neste caso? Eu entendi essa equipe habilitado como equipe capacitada. Esse caso a gente vai ter que tratar individualmente, tá? Eu peço que vocês mandem um e-mail, tá? Mandem um e-mail para o dgc.tabagismo@saude.ba.gov.br para a gente analisar a situação do município e conseguir responder de forma adequada. Uma pergunta, então, para este trimestre, não teremos o tratamento completo para o município que solicitou? Então, como eu pontuei, problemas na aquisição de responsabilidade do Ministério da Saúde, então a gente não tem tanta governabilidade, ou quase nenhuma governabilidade assim nesse seu fornecimento. Será fornecido o que temos disponível no estoque no momento da retirada pelo município. Tá? Então, bupropiona, possivelmente que não. Até o momento, a gente não tem agendamento do Ministério para entrega. No levantamento foi informado o quantitativo de grupos para unidade. Não recebo mais tratamento, mais que 2 unidades. Então, isso também a gente já pontuou. Quem quiser maiores detalhes, entre em contato. Manda e-mail. As cartilhas serão disponibilizadas ou o município tem que produzir, também já foi respondido. Assim, em relação a isso, eu só faço uma observação. Os municípios podem reproduzir? Podem. Claro que podem. Né? Então, não tem problema. Agora, o que a gente tiver em estoque, a gente vai estar disponibilizando, ok? Mas se você quer mais do que essa quantidade, não tem, como aconteceu, né? A gente acabou tendo um atraso nesses materiais, então vocês fiquem à vontade, tá? E tem todos os folders, cartazes, tudo no site do INCA, tá? Teve uma pergunta aqui que se cadastrar agora no início, a medicação chega no pedido do primeiro trimestre do Estado. Se estiver adequadamente, né, responder aos critérios de programação e tiver estoque disponível, o município pode solicitar no primeiro trimestre. Então, é importante ter entendimento dessas duas condicionantes. A correta informação, né, de dados, grupos, existência de equipe e a disponibilidade em estoque, tá? Tem uma dúvida antes, deixa eu só reforçar, apenas o preenchimento do formulário do levantamento situacional é suficiente para o município voltar a receber? Olha só, gente, a gente está sinalizando aqui o tempo inteiro, né? É importante que o município tenha farmacêutico, tenha profissional capacitado, né? Tem todo esse contexto que precisa ser considerado. Ok? Além disso, responder devidamente ao formulário, tá? Então, o levantamento situacional precisa ser informado de forma adequada, ok? A gente também aqui da DGC, em nome da DGC, a gente agradece também a vocês essa oportunidade de a gente estar conversando, tá? É importante que a gente tenha esses momentos mesmo, porque a gente às vezes fica só, né, conversando por telefone, e-mail, então é interessante a gente ter esse momento com vocês. Então a gente agradece, a gente conta com vocês, né?
para que vocês sejam nossos parceiros. A gente sabe que tem municípios fazendo coisas belíssimas, belíssimas, belíssimas. E alguém perguntou aqui, a gente vai ter um encontro presencial? Só se for para a gente fazer isso, né? Trocar experiências exitosas, assim, bem bacanas, porque eu acho que a gente está precisando, né? E assim, agradecer que vocês estão fazendo esse trabalho de forma muito bela. Então, mande para nós as experiências que vocês tiverem, experiências bacanas. Podem mandar também para o dgc.tabagismo@saude.ba.gov.br, porque é importante a gente estar sinalizando, inclusive, numa pergunta que nós fazemos no levantamento situacional, a gente sinaliza isso, se você faz, se multiplica internamente e se tem interesse em socializar experiências. Então, essa pergunta ela não é à toa. Então, a gente pede que vocês também sinalizem isso, né, e tragam para nós também essas informações, ok? Agradeço, tá? Abraço. Tchau, tchau. Pessoal, esse link depois ele vai estar disponível e assim que a gente receber, nós vamos compartilhar. Não sei o tamanho que vai ficar o vídeo, então se ficar muito pesado para a gente compartilhar por e-mail, é possível que a gente compartilhe através do SIGAF. Então, no SIGAF, no campo de comunicação, downloads, a gente vai estar disponibilizando o link para baixar. Então, a gente vai tentar providenciar a maneira melhor de acesso para isso. De qualquer forma, a assistência farmacêutica vai estar compartilhando a informação com as assistências farmacêuticas municipais. Então, os outros colegas, coordenadores, fiquem ligados aí também, compartilhar essas informações para os demais profissionais, tá? Agradeço mais uma vez a presença de todos aí, abraços. E a DGC também vai estar fazendo essa socialização, ok, pessoal? Abraço aí, vamos lá. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.